Canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais um assunto interessante sobre Fórmula 1 aqui pra você. A categoria, a F1, se prepara para usar telas em vez de espelhos, mas existem problemas para isso. Vem comigo, é o assunto de mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes da informação, os avisos, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, ajuda o canal a crescer. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. Acesse lá no Facebook, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1, é o F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. E nosso Pix também na tela, caso você goste desse trabalho que nós fazemos em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos com a informação de hoje. A conversão da Fórmula 1 para espelhos ainda maiores em 2023 voltou a evidenciar os problemas dos pilotos com a visão para trás. Como os projetistas estão sempre ansiosos para que os espelhos obstruam o fluxo de ar sobre o carro o mínimo possível, a FIA teve que pressionar por um longo tempo para impor o tamanho e a posição desejados. Mas em um esporte tão high-tech como a Fórmula 1, parece quase surpreendente que você ainda confie em um conceito tão antiquado de espelhos fixos. Na era dos GPS super precisos, câmeras a bordo e processamento digital de alta velocidade, parece lógico que a Fórmula 1 se atreva a dar o próximo passo e também atualize para o mais recente estado da arte. Isso pode significar que os carros devem ser equipados com câmeras traseiras que possam mostrar o que está acontecendo atrás do veículo em uma pequena tela no cockpit. A ideia não é nova e houve discussões entre pilotos e a FIA há alguns anos. Isso é algo que parece meio lógico, né? Mas existem problemas, já vou trazê-los. Carlos Sainz disse lá em 2018, propusemos o uso de câmeras em vez de um simples espelho, como é o caso em outras categorias. E acho que a FIA vai olhar para isso, mas nem tudo foi esclarecido ainda. Veio dos pilotos, sabemos que os pilotos de outras categorias têm algo assim. Acho que eles têm isso no WEC, né, o Campeonato Mundial de Endurance. Isso não significa que está chegando, mas pode ser uma opção, disse Sainz. As telas digitais no cockpit são de fato usadas regularmente em outras categorias e fizeram sua estreia em carros esportivos em 2012, quando a Audi as usou em seu R18 em Le Mans. Hoje em dia eles são comuns no WEC e também são usados em outras categorias como o DTM. Mas embora a FIA saiba o quão bem eles trabalham em outros lugares, ainda há alguns grandes obstáculos antes que essas telas possam encontrar o seu caminho para a Fórmula 1. O diretor técnico da FIA, Nicolas Tobazis, delineou 3 questões que precisam ser superadas antes que as telas possam ser consideradas para a Fórmula 1. Olha só, abre aspas, em primeiro lugar, não há muito espaço para uma tela de TV no cockpit. Em segundo lugar, é usado principalmente em carros com cockpits fechados, onde é bastante escuro. Mas e se o sol estiver deslumbrante, você sabe disso pelo celular. E não queremos que os pilotos tenham que piscar para ver alguma coisa. E em terceiro lugar, há um certo período de adaptação, em que o foco muda de uma distância para outra, o que também nos preocupa e que precisamos olhar com cuidado. Nas velocidades que você pilota, você não pode perder meio décimo de segundo. Esse é outro problema. Estamos analisando essa e talvez outras possibilidades como um sinal de áudio ou algo assim, mas isso ainda é um trabalho em andamento, disse Tobazis. Como a perspectiva de usar telas digitais na Fórmula 1 ainda parece muito distante, a visão para a traseira continuará a depender inteiramente dos espelhos a médio prazo. Por essa razão, a FIA sempre se certifica de que o design dos carros não prejudique a visão para a traseira. Para ajudar os pilotos a ver mais em seus espelhos, a FIA decidiu aumentar a área do espelho para 2023. A superfície reflexiva torna-se 50 mm mais larga. Assim, o corpo do espelho também deve ser mais largo e a posição dos suportes pode ser ajustada como resultado. As equipes tiveram a oportunidade de testar algumas soluções durante a temporada para descobrir que impacto isso poderia ter nos pilotos. A Red Bull foi a primeira equipe a testar um espelho maior na Hungria. Seguiu-se a Mercedes na Bélgica e um teste de grupo com todas as equipes no Grande Prêmio dos Países Baixos. Um exemplo do espelho mais largo foi fornecido pela Aston Martin.
A equipe não apenas ampliou as superfícies ao redor do espelho real, mas também adicionou uma aleta vertical adicional, que não apenas torna a estrutura mais robusta, mas também fornece outro meio para o desvio de fluxo. E Tobasis explicou que o aumento das dimensões para 2023 visa principalmente ajudar os pilotos que não queriam espelhos curvos. Abre aspas, o espelho foi ampliado de 150mm para 200mm e descobrimos que isso melhorou a visão oblíqua. Para alguns pilotos não faz diferença, porque eles já têm espelhos bem curvos. Outros pilotos não gostam de espelhos fortemente curvos, porque distorcem demais a visão. Então é tudo um pouco pessoal. Acho que as mudanças que estamos fazendo melhorarão a visibilidade dos pilotos que não podem ter espelhos fortemente curvos, palavras do Tobasis. E você que está assistindo esse vídeo, o que acha? Apesar desses problemas apresentados, usar telas em vez de espelhos é uma ideia viável? Deixe seu comentário, sem dúvida a Fórmula 1 evolui a todo momento e quem sabe possa evoluir também neste assunto, a questão dos espelhos. Chegou até aqui, meu amigo, deve ter gostado então de mais esta informação. Não esquece do like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, dá uma força pro canal, acesse nosso site informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá, e também nosso Pix aí na tela, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.